Olha, gente, se tem uma coisa que a gente tem que dizer é que o Taiki é muito corajoso, porque mesmo depois de ter levado aquele tabefe no meio da fuça, ele continua conversando e discutindo com a Yumeka. Só que as coisas ficam meio nebulosas, principalmente porque ele pressupõe mais uma vez o que a Yumeka está sentindo e o porquê ela se separou, vamos falar assim, da Chinatsu. Só que eu acho que ele tá certo e ao mesmo tempo ele tá errado, ele ainda não sabe o contexto inteiro. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui nesse capítulo do que eu acho com a minha opinião e vou aguardar também o comentário de vocês. Então, bora pra mais esse capítulo de Blue Box, o capítulo número 88. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Blue Box. Antes de mais nada eu já vou agradecer a todo mundo que está, olha a mão tá tremendo, você já sabe o que é, né? É o like, galera. Muito obrigado a todo mundo que está deixando aquele like, compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Eu sei que vocês estão fazendo isso, então eu já estou bem agradecido aqui. E bom, sem mais enrolação, bora começar a comentar sobre esse capítulo. Porque bom, depois do Taiki levar aquele super tabefe no meio da fuça que doeu até em mim, mas ele mereceu, o Taiki toma coragem mais uma vez depois de ter levado aquele tapa e fala assim, ó, é o seguinte, essa é apenas a minha opinião. Só que ele berra, né? Ele dá um grito como se quisesse demonstrar que a opinião dele tem valor nesse caso e que ela deve levar em consideração o que ele está falando. Até porque ele tá achando que ela tá sendo um pouco infantil. E é então que ela fala assim, ó, tu é chato pra caramba, tu é insistente, tu é chato, insuportável, e praticamente o seu rosto tá dizendo assim, eu estou certo, e essa cara irrita a Yumeka, né? Esse modo de falar, essa convicção que ele expressa na palavra e também no seu gesto. Embora o Taiki entre na forma de negação e ele acredita que não tá fazendo essa cara, mas sim, ele tá fazendo aquela cara porque ele acha que tá certo e a pressuposição dele está correta. É então que a Yumeka fala que não quer mais saber da Chinatsu, acabou aquela amizade, então larga isso daí de mão e pronto, acabou. Mas aí o Taiki fala, pô, mas foi você que começou, porque elas começaram a ter amizade muito graças a Yumeka, que partiu primeiro ao encontro para conversar com ela, ou seja, ela iniciou aquela amizade e depois transformou as coisas em uma coisa ridícula, quebrou toda a amizade e tudo mais, né? E aí o Taiki, querendo entender um pouquinho mais o porquê Yumeka acabou meio que se separando, né, da Chinatsu, ele começa a falar que a Chinatsu tá praticando pra caramba, que ela tá se esforçando bastante, que mesmo que ela tava relaxando ali, dando um passeio, ela queria dominar o país, ela quer ser a melhor jogadora de basquete de verdade, ela praticamente é um rato de laboratório, né, que fica ali correndo no negócio assim, direto, sabe, sem parar, porque ela não para de treinar. E aí a Yumeka diz algo bem curioso nessa hora, porque ela fala assim, o que a Chinatsu é muito boa hoje, porque ela treina 2 vezes mais que a maioria da galera, mas se ela jogasse apenas por diversão, apenas por se divertir e tudo, ela seria uma jogadora mediana e ela não vê a Chinatsu alcançando patamares maiores. Ou seja, o que ela quis dizer? A Chinatsu não tem talento, ela vai apenas pelo próprio esforço. E isso tudo vai bater com o final do capítulo numa frase da Yumeka ainda quando era pequena. Então fiquem bem de olho nessa parte, porque depois dela dizer isso pro Taiki, ele fica praticamente pasmo. E talvez ele tenha se sentido pasmo por quê? Porque até então ele tinha sempre achado que a Chinatsu era uma pessoa que se esforçava no basquete, beleza, mas ela era talentosa. Então ela tinha o talento, né? Ela tinha o dom, vamos falar assim, e ela também tinha a parte de treinamento, de esforço e tudo, assim como o Taiki. O Taiki, pra quem não sabe, é um cara que é muito esforçado, mas ele não é o típico cara talentoso, por exemplo, como o próprio Ryodo, ou então até mesmo o Yusa. E por isso, através desse olhar, o Taiki começa a perceber, ou pelo menos a achar, que a Yumeka, na verdade, ela se preocupa com a Chinatsu. E graças a isso, as duas não deveriam ali se separar, as coisas não podiam ficar daquele jeito. Só que aí acaba aparecendo a dentista, chama a Yumeka, né? E a Yumeka, a gente fica sabendo que o sobrenome dela é Goto, então é Goto Yumeka. Ela encontra os dois conversando, pergunta se aconteceu alguma coisa, eles falam que nada e dali então eles não vão se encontrar mais. E aí que vai um detalhe, provavelmente o que o Taiki pensou sobre a Yumeka estar se preocupando realmente com a Chinatsu seja em parte verdade. Sim, ela teve que realmente se afastar da Chinatsu e um dos motivos foi esse, mas esse foi, digamos que, o menor dos motivos. Ainda acredito que tem algo muito mais sério. E por que tem algo muito mais sério? Ninguém vai dar um
tapa numa pessoa, mesmo que ela esteja se intrometendo na vida do outro, por um motivo besta, vamos dizer assim, como esse que a Yumeka tava preocupada porque a Chinatsu sofria meio que bullying das outras meninas, ou então que ela junto com a Chinatsu ia acabar atrapalhando ela, alguma coisa assim. Eu acredito que isso não vai acontecer em Blue Box e vai ser algo um pouquinho mais da nossa própria realidade, ou seja, uma realidade mais humana, que acontece mais no nosso cotidiano. Por isso que eu acho que não é só que ela está preocupada com a Chinatsu, mas tem alguns outros motivos que a fizeram sair completamente do basquete. E com isso, ela teve que se desvincular da Chinatsu para evitar, por exemplo, que ela ficasse pensando no próprio sonho de ser uma jogadora. Então nisso tudo ainda tem algo escondido. E é então que passamos para o próximo dia. O Taiki acorda ali para ir para a escola e a sua mãe acabou atrasando um pouquinho na hora de dormir, né? Acabou acordando um pouquinho mais tarde, por isso pede ajuda para ele colocar ali, preparar o bentô, né? Preparar os seus almoços. Até porque ela tava vendo uns doramas coreanos e ela tava adorando. E é então que o Taiki começa a arrumar o bentô da Chinatsu, né? Pra entregar pra ela depois, porque a Chinatsu já foi pra escola, como elas vão ter um torneio logo em seguida, que é o torneio de inverno, então eles saem mais cedo ali pra treinar e tudo mais. E aí o que acontece? O Taiki vai começar a colocar a comida e é muito fofinho, porque ele quer colocar as melhores coisas, mais vegetais, pra ajudar e tudo. No final das contas, o bentô dela fica uma bagunça e fica muito grande também, tanto que nem fecha com a tampa. E eu confesso que eu achei essa parte muito fofa, tanto que ele tentou ali, ele pensou assim em escrever alguma coisa assim no bentô pra deixar meio que, poxa, será que isso vai deixar ela feliz e tudo? E é aí então que ele lembra de algo que tem lá no primeiro capítulo, porque logo a seguir ele chega no treino, ele chega um pouquinho mais tarde, normalmente ele chega primeiro que todo mundo, e ele passou numa loja de conveniência, ou seja, ele passou num Combine, alguma coisa assim, e ele comprou um chocolate Kit Kat, no caso, que é o mesmo chocolate que a Chinatsu deu no primeiro capítulo de Blue Box, depois que ela acerta a cara do Taiki. Ela acerta a cara do Taiki e aí ela tinha ali um chocolatinho e deu pra ele. Agora ele retribui esse mesmo chocolate pra ela e talvez esse chocolate tenha até mais significado do que essa relação entre os dois, como também esse chocolate significar algo entre a Chinatsu e a Yumeka num passado entre as duas, como se fosse um símbolo de quando a Yumeka entregou um chocolate pra ela e por isso que ela entrega pro Taiki. O que ela aprendeu com a Yumeka, ela pratica com o Taiki e agora o Taiki pratica com ela, entendem? Mas isso, claro, é apenas uma suposição. E é então que todas as meninas estão treinando ali no basquete e tal, e isso deixa o ambiente do ginásio totalmente diferente, fica aquele ambiente um pouquinho mais tenso e tudo, o Taiki consegue sentir essa tensão, e aí a Chinatsu tá treinando duro pra caramba, quando alguém chega ali pra entrar no ginásio e é a Hina junto com a sua amiga. Nisso elas dão um bom dia ali pros rapazes, só que ao dar bom dia pro Taiki, ela se vira e vai embora. Uma das suposições que o Gojo Careca, né, o Hindu Careca, que tá lá no Discord, ele comentou comigo, é que talvez ela tenha ficado vermelha quando viu o Taiki e foi embora. Mas pelas frases da amiga da Hina, não parece que ela ficou vermelha, parece que ela só quis ignorar mesmo o Taiki, ela ainda não consegue encarar ele muito bem de frente, ter um contato depois de tudo que aconteceu. E por isso que a Hina tá agindo dessa forma, porque ela está evitando todo tipo de contato para que ela não se iluda, para que ela não volte a falar com ele numa boa, para que ela possa seguir em frente e aí depois ela volta com a amizade normal, mas seguindo em frente, sem precisar ficar pensando na pessoa em que ela gosta. E é então que a amiga da Hina faz uma cutucada ali no Taiki, né, porque ela fala assim, olha, eu vou falar pra você, eu achei que você tinha mais importância assim na vida da Hina, eu achei que você causaria um efeito a mais, só que parece que não é bem isso que tá acontecendo. Acho que ela tá lidando bem com tudo isso. Tanto que sua rotina na ginástica rítmica continua muito bem. E aí o Taiki fica imaginando, poxa, o que ela quis dizer com isso? E gente, nesse momento, o que a amiga da Hina fez foi querer provocar o Taiki. Não quer dizer que tudo que ela falou é verdade, que a Hina realmente tá seguindo em frente, que ela já superou e tudo. Não, a Hina não superou. Claramente isso daí não aconteceu, mas ela dá essa provocada pra ver se o Taiki se preocupa com ela. Porque até então, só a Hina corria atrás do Taiki. Ela quer ver agora se o Taiki, a partir do momento que ele sabe que a Hina tá meio afastada, se ele volta a correr atrás dela, né, pra conversar com ela. Então eu acredito que esse foi o intuito dela ter falado isso pra ele nesse momento. Gostaria de saber a opinião de vocês. De toda forma, o Taiki parece estar bem de boa com isso, parece que ele não vai imaginar esse tipo de coisa ou tentar fazer alguma coisa. Entrega ali o bentô pra Chinatsu, né, deixa na porta ali do clube, como a mãe dele tinha pedido. E a Chinatsu, quando vai pegar ali o seu bentô,
chegou, tem ali o chocolatinho. Obviamente ela deve ter lembrado do Taiki, dá um sorrisão bonitão assim, que eu gostei bastante. E isso já muda o dia dela pra deixar ela super feliz. E é então que voltamos para o treino de basquete, quando uma menina que tá jogando ali, chamada Yuna, tem umas certas dificuldades ali no time. E é então quando ela vai passar a bola, ao invés de, fazer o arremesso, ela resolve tentar passar, e nisso que ela tenta passar, ela erra, a Chinatsu presta ali meio que atenção, e então quando eles estão tendo ali a reunião do clube, porque ninguém tá brigando com ela nem nada, a menina ainda está chateada por ter errado. E aí a Chinatsu vai conversar com a Yuna e diz assim: poxa, eu posso falar um pouquinho aqui com você e tal? Eu acho que era melhor você ter feito um arremesso do que ter passado, porque a menina tava marcada, tipo, não adiantava ter passado. Se você quiser ajuda pra treinar e tudo, pra gente melhorar, eu posso treinar junto com você, eu posso te fazer companhia, esse tipo de coisa. Só que aí a menina fica revoltada e começa a desabafar, porque a menina já tava com aquilo na cabeça de que ela errou. E aí a Chinatsu meio que veio cobrar, entre aspas, ela por ter errado. Pelo menos é isso que a menina acaba interpretando do que a Chinatsu disse, sendo que a Chinatsu apenas queria ajudar ela, como uma colega de time. E por isso ela propõe que elas treinem juntas, ou então tenham um treino extra, esse tipo de coisa, igual ela faz. E aí a menina começa a berrar lá, falando: eu sei disso, eu sei que eu tô atrasando o time, eu sei que eu tô fazendo cagada e tudo, só que não assuma, Chinatsu, que todo mundo pode ser igual a você, que vai colocar o mesmo esforço que você. Até porque nem todas as pessoas vão querer ficar jogando basquete eternamente, se tornar a melhor do mundo e tudo mais. Então não assuma que todo mundo tem o mesmo objetivo que você. Nisso, a Chinatsu, sente o baque. Ela sente o baque, mas a Chinatsu é uma personagem que mesmo quando ela sente o baque, ela tenta fazer uma média ou tenta lidar numa boa. E isso é muito interessante de ver, porque a Chinatsu não é tipo uma personagem como a Hina, que em uma situação dessa, provavelmente, ela rebateria. Ou seja, a Chinatsu não é uma pessoa reativa. Então nisso ela não reage, ela só fica parada, não fala nada. A menina já percebe ali o erro que cometeu, pede desculpas, e a Chinatsu disse: eu não sou perfeito também, mas vamos trabalhar para fazer o nosso melhor. E isso relembra a Chinatsu do próprio passado, que é então que nós temos mais um flashback com ela e a Yumeka. E a Chinatsu sempre chegava muito cedo porque ela queria treinar mais, já que ela começou o basquete muito tarde. Então se ela chegou muito tarde, ela quer melhorar, né? Então ela tem uns treinos extras para compensar essa lacuna que ela tem entre as meninas que estão jogando há muito tempo e ela. Só que aí a Yumeka diz: pô, mano, você não vai jogar um videogame, né? Você não vai fazer outra coisa e tal. E ela fala: eu não tenho tempo pra isso, eu quero jogar basquete. E aí então eu posso alcançar todas vocês. Só que aí a Yumeka dá um sorrisinho ali e fala assim: você pode até pensar dessa forma que você vai alcançar a gente se você só se esforçar, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é como se você fosse conseguir isso. Não adianta você falar de esforço e talento para uma pessoa que tem o dom, vamos dizer assim, e uma pessoa que não tem o dom. Aqui, claro, eu não vou fazer a distinção de talento e dom, vamos considerar a mesma coisa, tá bom? E aí a Yumeka diz que o talento da Chinatsu é esse, que ela é capaz de se esforçar mesmo sabendo que talvez não alcance lá o seu futuro, mas a Chinatsu não tem esse pensamento. A gente percebe que ela é uma pessoa que literalmente pensa que ela pode ser a melhor. Pelo menos até o momento não foi demonstrado que ela tem noção das suas fragilidades e que ela não tem o dom, que só se esforçando que ela vai conseguir chegar em algum lugar, embora esse lugar seja muito mais difícil para ela alcançar, o que bate diretamente com o que a Yumeka fala lá pro Taiki no começo desse capítulo, quando ela diz que se a Chinatsu não se esforçar o tanto que ela se esforça, ela não consegue chegar num patamar mais alto, porque ela não tem o mesmo dom das pessoas que têm facilidade com as coisas. E que basicamente, quando elas eram pequenas, a Yumeka disse que esse era o talento da Chinatsu, continuar insistindo, persistindo, mesmo que fosse muito difícil. E é ali que a gente termina o capítulo, com a Chinatsu olhando assim ao redor, pensando provavelmente e se lembrando desse flashback. E é então que aí nós vamos para o ponto do capítulo, gente. É o seguinte: a Yumeka pode ter se separado da Chinatsu por aquele motivo? Pode, mas eu acredito que há algo a mais, como a relação familiar que ela tem. E graças a essa relação familiar, mesmo uma pessoa com dom ou talento, se ela precisa de alguma forma ganhar dinheiro, ajudar na sua casa e tudo, isso tira o tempo dela para o basquete ou para as diversões que ela gostaria. E nisso, ela não poderia melhorar também no basquete, porque uma pessoa que tem dom, ela também precisa se esforçar e também precisa treinar. Ela pode ter o dom, mas ela precisa também se esforçar, pelo menos minimamente
falando. E eu acredito que a sua relação familiar fez com que ela não conseguisse nem isso. E por isso a Chinatsu pode ter ali subido os níveis e passado a própria Yumeka. E conhecendo a si mesma, sabendo que é uma pessoa sarcástica, que gosta de ser a melhor em tudo, talvez ela tenha entrado em conflito com a Chinatsu e viu ali que poderia magoar ela em algum momento, e por isso é um dos motivos, tá? Não é o motivo principal, mas é um dos motivos pelo qual ela se preocupa com a Chinatsu e ela se afastou totalmente do basquete. Não é um motivo só pra, ajudar a Chinatsu, mas também é um motivo pra ela continuar vivendo a sua vida na sua família e tudo, porque até então elas eram muito amigas, mas parece que a Chinatsu só conhecia a Yumeka da escola, mas não conhecia ela como amiga de fato, uma pessoa um pouquinho mais íntima, pra conhecer a realidade na qual ela vive. Então, eu acredito que possa ter esse tipo de coisa. A gente sabe que a Chinatsu tem uma certa grana, tem um certo poder financeiro, os familiares dela foram morar fora e tudo, esse monte de coisa aconteceu. E também nós vemos vários conflitos com a personalidade da Chinatsu, né? A gente viu primeiramente as meninas que não gostavam dela porque ela se esforçava pra caramba, no começo ela errava pra caramba, mas depois ela começou a se esforçar, começou a ganhar um certo destaque. Só que aí quando ela se esforça demais também, ela também não pode esperar que os outros façam o mesmo que ela, porque nem todos têm a mesma realidade ou então o mesmo objetivo. Por isso a Yuna acaba brigando com a Chinatsu. Mas o ponto ideal é, a Chinatsu nunca teve essa interpretação e nunca teve a intenção de machucar os seus colegas de time. Ela só queria ajudar de fato, ela não queria ser uma arrogante ou você tem que ajudar porque a gente quer ganhar e pra eu ganhar eu preciso de você e tal. Não, ela não é esse tipo de pessoa. Ela se propôs ali a ajudar a menina acabou desabafando porque já não tava muito legal, porque não tava jogando bem mesmo, e a menina que acabou errando ali de fato. Mas as pessoas não lidam muito com a personalidade dela e o quanto ela se esforça, porque ela é a única que se esforça pra caramba. O restante, cara, a gente tá mais preocupado com outras coisas, a gente não quer isso daqui pra nossa vida. Só que querendo ou não, o basquete não é um jogo individual como o badminton, e tá aí a diferença. Ela precisa de um time também pra poder se destacar, até porque mesmo que tenha um jogador muito bom na Série B, enquanto ele jogar, por exemplo, na Série B do nosso Campeonato Brasileiro de Futebol, ele não vai se destacar totalmente, a não ser que ele chegue num time de renome. Ou seja, o futebol é um esporte coletivo, assim como o basquete. É diferente do badminton, que é um esporte individual, assim como o tênis. Tirando as modalidades de duplas e tudo, mas é um esporte individual, né? Só depende do cara, vamos dizer assim. No caso da Chinatsu, ela depende também do time, ela não pode fazer tudo sozinha. E por isso que traz uma certa complexibilidade ali, além do esporte, juntando com a personalidade dela. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse capítulo, achei interessante, acho que tem esse motivo a mais da Yumeka, mas o Taiki tá chegando lá, ele tá descobrindo aos pouquinhos, mas ele já viu que a Yumeka gosta da Chinatsu sim, e tudo que ela falou não passou de mentira. Ou pelo menos em parte mentira, talvez uma parte seja verdade e realmente a Chinatsu encheu o saco dela. Bom, de toda forma, esse foi o capítulo de Blue Box, aguardo o comentário de vocês e o Mano Joe está vazando. Até o próximo capítulo, fui, valeu, fui!